Boa tarde, alunos do sétimo ano. Iniciando mais uma videoaula. Hoje nós vamos falar sobre o reino dos fungos. Então nós vamos ver a parte que fala sobre o reino dos fungos. Nós vamos ver que os fungos são fundamentais para a manutenção de todos os ecossistemas do planeta Terra. Os fungos são seres vivos eucarióticos e podem ser unicelulares ou pluricelulares. Entre os fungos unicelulares, podemos destacar as leveduras presentes nos fermentos biológicos. A maioria, porém, é pluricelular, como os cogumelos, as orelhas de pau e os bolores. Todos os fungos apresentam parede celular externa e membrana plasmática, o que lhe confere rigidez elevada e maior resistência ao meio. Nos fungos pluricelulares, as células estão agrupadas em filamentos denominados hifas. O conjunto de hifas constitui o micélio. A parte visível dos fungos, como dos cogumelos, representa uma porção do corpo desses seres vivos. As hifas microscópicas penetram a matéria orgânica digerida e absorvem suas substâncias. Essas hifas podem ter apenas alguns milímetros ou chegar a quilômetros de extensão. Então, quando ele fala aqui dos fungos, é que eles são eucarióticos. As células eucarióticas são aquelas células em que são completas, que têm um núcleo. E unicelulares, quer dizer, possuem uma única célula, né? Quando ele fala os pluricelulares, são seres compostos por milhares de células. Nós vamos ver a parte da alimentação dos fungos. Os fungos são heterotróficos, desempenham um papel importante na decomposição, na reciclagem de nutrientes no ambiente. O micélio envolve o alimento e é liberado substâncias para digerir. Depois de digerido, o alimento é absorvido pelas células do micélio. Nos fungos unicelulares, que não formam micélio, todo esse processo é realizado pela única célula do indivíduo. Então, quando ele fala que eles são heterotróficos, quer dizer que eles não produzem seu próprio alimento. Quando os indivíduos são heterotróficos, é porque não produzem seu próprio alimento. No caso, as plantas, aí é diferente, as plantas são autotróficas, né? Elas produzem seu próprio alimento. Vamos ver agora a parte da reprodução dos fungos. Entre os fungos unicelulares, quer dizer, aqueles que possuem uma única célula, a forma mais comum de reprodução é a sexuada. Nos fungos pluricelulares, a reprodução assexuada pode acontecer por meio de fragmentos de micélio. A maioria dos fungos apresenta reprodução sexuada. Forma-se uma estrutura especializada chamada corpo de frutificação, o cogumelo, na qual ocorre a produção de células reprodutivas, os esporos. No cogumelo, geralmente, são temporários, porque se desintegram após a liberação dos esporos. Os esporos originam hifas que podem se fundir, produzindo um novo micélio. Então, no caso da reprodução, nós vimos aqui dois tipos de reprodução. A reprodução assexuada é quando dois indivíduos é capaz de gerar o outro. No caso, os animais, a maioria dos animais necessita dois indivíduos para gerar outro. Nesse caso, é a reprodução sexuada. Tem que ter um macho e uma fêmea, né?
Por exemplo, no caso do ser humano, é uma reprodução sexuada. Necessita de dois indivíduos, um macho e uma fêmea. No caso da reprodução assexuada, que em alguns casos dos fungos, só um indivíduo é capaz de gerar outro. Não há necessidade de dois indivíduos, só um é capaz de gerar. Então, é a reprodução assexuada. Agora vamos ver o modo de vida dos fungos. O modo de vida. Os fungos são heterotróficos, como eu já falei. Heterotróficos são seres vivos que não produzem seu próprio alimento. De acordo com as formas de alimentação, podem ser classificadas como predadores, parasitas, mutualistas ou saprófagos. Então, quando é que eles são predadores? Eles capturam suas hifas, pequenos animais, para sua alimentação. No caso de parasitas, obtém seu alimento de outros seres vivos, no qual se instala prejudicando. Esses fungos parasitam protozoários, plantas e animais, causando doenças. Geralmente não matam o hospedeiro, mas se limitam ao seu crescimento e sua reprodução. Então, no caso de parasita, é quando eles entram em outro animal e se beneficiam dele, causando doença a esse animal. Mutualistas, um exemplo de mutualistas. Interagem com outros seres vivos, sendo ambos beneficiados. Entre eles há fungos que se ligam às raízes de plantas, formando micoriza. Nesse caso, o fungo degrada algumas substâncias do solo, que são mais facilmente absorvidas pela planta. O fungo também se beneficia, pois obtém da planta açúcares e outras substâncias que lhes são necessárias. Então, no caso de mutualismo, há uma relação em que os dois se beneficiam, tanto a planta ou o fungo, né? Então, no caso é mutualismo. Vamos ver outra modo de vida. Saprófagos. Alimenta-se de decompondo organismos mortos ou outros seres vivos, realizando o papel de decompositor nas cadeias alimentares. A decomposição nos ecossistemas é fundamental, pois permite a reciclagem dos nutrientes e impede o acúmulo de partes mortas, cadáveres, resíduos orgânicos. Então, nesse modo, que eles são importantes no meio ambiente. Eles têm um papel fundamental, que eles fazem a decomposição da matéria orgânica. Eles decompõem tudo que resta de folhas, animais, tudo que está no ambiente e transformam em nutrientes, fazendo com que cresçam as plantas, há uma fertilidade do solo, por isso que eles são importantes. E a classificação dos fungos. Nós vamos ver aqui a classificação. São conhecidas aproximadamente 100 mil espécies de fungos. Um dos critérios utilizados para classificar os fungos nos grupos descritos a seguir é a forma do corpo. Então, nós temos aqui a classificação, né, de cada um fungo devido à sua forma do corpo. Vocês vão acompanhar pelo livro de vocês essa classificação. Passando aqui para outro tema, nós vamos ver os fungos no ambiente, a saúde pública e na economia. Eles são extremamente importantes para o equilíbrio do ecossistema. Então, nós já vimos que eles são importantes para o equilíbrio dos ecossistemas. Com certas bactérias, eles desempenham um papel decompositor na cadeia alimentar, reciclando os nutrientes, como eu já falei. Né? Cerca de 200 tipos de cogumelos são utilizados na alimentação humana. Alguns, como Bacillus, conhecidos como champignons, né? São amplamente cultivados. Estão presentes também no processo de diversa produção de alimentos.
a fabricação de queijos, leveduras, são empregados na produção de pães, bebidas alcoólicas, etc. Os fungos também estão relacionados à decomposição e à contaminação de alimentos com substâncias tóxicas. É o caso da toxina liberada por fungos dos gêneros encontrados em amendoins contaminados ou em outros tipos de alimentos. Além de diversas espécies de fungos que são parasitas e causam doenças em plantas e animais. Então, eles são importantes para a reciclagem da matéria orgânica, mas também pode causar doenças. Várias doenças estão causadas por fungos. E por hoje nós estamos concluindo nossa videoaula. Vamos fazer as atividades. Vamos vir aqui abaixo da videoaula. E tchau. Até a próxima.